Bom dia, meninas. Bom dia, Laura, Carla, Viviane, Franci, Dri, Sampaio. Amém, Jesus. Seu livro já deve estar chegando, viu, Dri? Olhando pra você. Presta atenção na letra dessa música, porque o Senhor, Ele quer se revelar a você nos detalhes. Nós estamos na nossa segunda live da série Mãe, Volte a Orar. E hoje vai ser poderoso, meninas. Mas vai ouvindo aí essa música, deixa o Espírito Santo já ir envolvendo o seu ser. O Senhor, Ele ouve a sua oração. Amém, Jesus. Estou aqui sentado no chão, segurando a sua mão. E quando se arrepia, sou eu dizendo: estou aqui, simplesmente aqui, pertinho de você. Mas você Amém, Jesus. Amém, Senhor. sabe por quê? Você não entende o seu lugar de filha, e a solidão toma conta do seu coração. Estou aqui segurando a sua mão, chamando sua atenção. Meninas, coloca a sua mão assim pro Senhor, em posição dele segurar a sua mão nessa manhã. Sente o Senhor segurando a sua mão nessa manhã. Você tem um pai, você tem o melhor pai que você poderia ter. Sempre estou contigo. Ele nunca te deixa só. Você tem um pai, Presta atenção nessa letra. então vai. Você tem um pai, então vai. A sua vida, Siga a sua vida de cabeça erguida. cabeça erguida. Amém, Jesus. Te pego no Ele te pega no colo se você precisar. te chamo de Ele te chama de filha. pode até não vir, mas estou aqui pertinho de você. Fui eu que te escolhi. Amém, Jesus. Foi Ele que te escolheu. O Senhor está falando para você nessa manhã: não temas, não temas. Eu te amo. Eu te Amém, Jesus. estou contigo onde quer que for. O nome dessa música é Lugar de Filha, da Érica Honorato. Amém, Jesus. Bom dia, Manuela. Bom dia, Alê. Jana, tem tanta psicóloga abençoada aqui, gente. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Quando você sabe o seu lugar de filha, você vai para os pés do Senhor. Talvez se você não tem conseguido viver esses momentos de oração, esses momentos de entrega com o seu pai, talvez a sua paternidade precise ser curada. Sua paternidade Amém, sempre Jesus. esteve aqui. O Senhor sempre foi o seu pai. É você que às vezes não se sente como filha. Meu pai, Ouve essa música. papai, Amém, Jesus. Amém, Jesus. Meu Pai. Gente, eu sempre coloco essa música na minha mentoria. Opa! Eu sempre coloco essa música na minha mentoria porque ela fala muito sobre identidade, né? Ela fala muito sobre identidade, sobre nós nos colocarmos nesse lugar de filha. E o que que acontece? O Senhor, Ele é o melhor pai. Ele é um pai presente, Ele é um pai amoroso, Ele é um pai interessado em nós. A Bíblia fala que Ele se inclina para nos ouvir, mas nós é que muitas vezes estamos distantes do lugar de filha. Então essa música se chama Lugar de Filha. E às vezes tudo que nós precisamos é voltar para esse lugar, é entender esse lugar de filha, é entender esse lugar
onde Ele está cuidando de nós, mesmo que às vezes as situações pareçam terríveis, Ele está cuidando de nós, Ele está com a mão sobre nós, Ele sabe aquilo que nós podemos suportar, aquilo que nós podemos passar, e Ele sabe cuidar de nós no processo. Então é um processo de confiança. Tem gente perguntando aqui o nome, né? É lugar de filha, para você entender o seu lugar de filha. Gente, por muito tempo eu não ia para a presença de Deus, eu não orava a Deus, porque eu não entendi a importância desse lugar de filha. Porque eu não entendi o cuidado do Senhor quando eu entro nesse lugar de filha, né? Esse lugar de quem quer ter intimidade com o Pai. Então nós estamos aqui numa série que fala, né, para quem chegou aí agora, nós somos 129 mulheres, vai chamando outras mulheres aí, meninas, mas nós estamos numa série que se chama Mãe, Volte a Orar. O Senhor me despertou para esse título, eu estava fazendo uma massagem com a Janaína, né, Jana, não sei se você está aqui, mas a gente estava falando sobre oração, como a oração mudou as coisas aqui dentro da minha casa, e nós comentamos sobre esse título, Mãe, Volte a Orar. Esse é um chamado de Deus para nós, num tempo tão difícil, num tempo tão desafiador, o Senhor está nos chamando, Mãe, volte a orar. E daí na primeira live nós falamos aí, eu trouxe 10 motivos pelos quais muitos cristãos, né, que se dizem cristãos, não oram, simplesmente não têm vida constante de oração. E aí eu pedi para o Espírito Santo me lembrar quais eram os motivos que eu não ia para a presença do Senhor, porque eu sabia que muitas de vocês iam se identificar. E eu coloquei lá no Instagram esses 10 motivos, né? Esses 10 motivos que muitas vezes nos afastam desse momento de comunhão com o Senhor. A falta de entender a paternidade dele, a preguiça, muitas vezes, né, a distração, o entendimento de que a sua oração não está passando do teto, você acha que você não faz uma oração bonita, que você precisa de palavras melhores para falar. Então, tudo isso eu trouxe lá, né, para vocês. Então, meninas, oh meu Deus, a Fabrícia tá falando aqui. Estive com esse casal nesse feriado, fiquei encantada com a vivência deles. Amém, minha amiga. Eu tava no Araguaia esse fim de semana, né? Com essa amiga minha, com minha amiga Natália, e foi um tempo tão gostoso. E eu falo que quando a gente está na presença do Senhor, as nossas conversas estão alinhadas com a edificação. Elas não estão alinhadas com a perda de tempo, sabe? A gente ri, a gente se diverte. Nós não ficamos o tempo inteiro orando, mas nós oramos sem cessar. Porque a nossa vida precisa ser uma oração, né? Então, nesse tempo lá foi muito gostoso, e a Fabrícia é uma amiga muito querida que Deus me apresentou agora nesses últimos tempos. E aí, meninas, engraçado que eu não ia comentar do Araguaia não, mas eu tô cheia de picada aqui de mosquito. E hoje de manhã eu sempre aproveito esse tempo da gente ir para a escola e vou ministrando algumas coisas no coração das minhas filhas. E ontem eu estava comentando assim, como um mosquitinho tão pequeno pode jogar tanto veneno em você e coçar tanto, e aquilo ali te fazer tão mal, né? Um mosquitinho picou o meu pé, não ia nem falar isso, mas o Senhor está aqui me lembrando dessa história que eu falei para a Annalise nessa manhã. E o mosquitinho picou ali o meu pé e começou um processo mesmo de inflamação, e meu pé ficou todo vermelho, ficou duro, e você via ali a região que o veneno tinha entrado dentro do meu pé. E por conta disso, eu tô até com dificuldade para andar, porque o pé realmente ficou inchado. E aí, meninas, eu falei pra Annalise, eu falei, filha, Satanás faz exatamente igual esse mosquito. Ele coloca uma isca na nossa vida, ele coloca algo pequenininho na nossa vida, né? Ali foi uma picada de mosquito. E às vezes é isso que Satanás faz com a gente, ele pica alguma região em nós, e ele traz um grande veneno para a nossa vida, que nos impede de caminhar muitas vezes na direção firme, né? Na direção firme com Deus. E era isso que eu estava ministrando ao coração dela hoje. E quando eu pedi, né, para o Senhor, Senhor, traz a palavra dessa manhã,
O que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração sobre oração, sobre esse tempo que a gente está vivendo, né? Mães, voltem a orar, volte a colocar o seu filho na presença de Deus. E Deus me lembrava que tem alguns sonhos, né? Algumas coisas que nós deixamos de colocar na presença de Deus porque simplesmente deixamos de acreditar. Então, se você está assim na sua vida, se você deixou de certa forma de acreditar em algo porque você pediu muito e aquilo ainda não aconteceu, o Senhor está dizendo para você, volte a orar. E olha só o que o Senhor trouxe de palavra aqui nesse dia. Nós somos chamados ao arrependimento. Eu quero ler com vocês Joel 2:12, que se chama, tem esse título aqui, chamado ao arrependimento. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim. Olha o que o Senhor está falando para nós nessa manhã. Volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Ele arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. E lá na frente, gente, fala assim, que o Senhor, Ele mostra zelo por sua terra e Ele tem piedade do seu povo. O Senhor responde ao seu povo, estou lhe enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas, não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas, não tenham medo. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para mim essa manhã. É uma palavra de encorajamento, mas ao mesmo tempo que traz essa mensagem de encorajamento, o Senhor está te chamando para um arrependimento. Arrependimento do tempo que você tem passado fora da presença do Senhor, fora da constância da vida de oração. Ele está te chamando, meninas, nessa manhã, para fazer um jejum, para se voltar para Ele de todo o coração, para você lamentar e prantear na presença do Senhor. E eu quero, antes, né, da gente entrar nessa palavra aqui mais a fundo, o que o Senhor nos trouxe, eu quero orar com vocês, tá? Eu quero fazer isso antes da gente entrar nesse tema aqui. Deixa eu só tomar uma aguinha. Minha amiga, eu tô lendo o livro de Joel. Eu tô lendo Joel 2, do 12 em diante, tá? Eu peguei aqui alguns versículos, tá bom? Senhor, no nome de Jesus. Senhor, eu sei que essa manhã o Senhor está nos chamando para levantar altares dentro da nossa casa. Altares que muitas vezes, Senhor, foram derrubados pela nossa falta de fé, Jesus. Senhor, nós queremos aqui declarar que todos os nossos sonhos estão na presença do Senhor. Senhor, até aqueles que nós nos cansamos de orar, porque nós não recebemos, Senhor, de repente a resposta que nós desejamos. Mas, Pai, nessa manhã o Senhor está nos chamando para colocar a nossa boca do pó, para nos arrependermos na Tua presença, Jesus. O Senhor está nos chamando para prantear pelos nossos filhos. O Senhor está nos chamando para voltar todo o nosso coração para o Senhor. Quando nós voltamos todo o nosso coração para o Senhor, nós voltamos a nossa atenção para o Senhor. Nós voltamos a nossa atenção para a maternidade, para a eternidade, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir nessa manhã
Que o Senhor venha, Senhor, levantar essas mulheres em oração. Senhor, aquelas que estão acompanhando essa série ou aquelas que chegaram agora, coloque em nós, Jesus, o compromisso da oração diária e constante na Tua presença. O compromisso, Senhor, de orar sem cessar. O compromisso, Senhor, de levantar um altar para o Senhor dentro da nossa casa. Senhor, o compromisso de derrubar altares, Senhor, que estão tomando o nosso tempo. Senhor, no nome de Jesus, quantas vezes a nossa atenção e o nosso tempo não estão voltados para o Senhor, mas estão voltados para as coisas desse mundo, Senhor Jesus. Pai, essa tela, Senhor, tem sido altar. Essa tela tem sido um altar maligno nas nossas vidas, Jesus. Mesmo que muitas vezes, Senhor, seja procurando a Tua palavra, Senhor. Mesmo que seja procurando, às vezes, uma resposta através da internet, ó Pai. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor deseja nos atrair para a Tua presença, Jesus. Pai, então eu quero te pedir nessa manhã, hoje é tempo de conserto, Jesus. Hoje é tempo de colocar no coração dessas mulheres, Senhor, no meu coração, ó Pai, esse arrependimento genuíno, Senhor, quando gastamos o nosso tempo com outras coisas, Jesus, quando gastamos o nosso tempo em coisas que não são eternas, Senhor. Pai, vem fazer um alinhamento ao nosso coração nessa manhã, Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos despertar como guerreiras, Senhor, da nossa casa. Senhor, o Senhor estava me dando essa palavra de manhã. Senhor, guerreia. Ele falava, guerreia, minha filha. Até você que pensa que é fraca, guerreia. Porque eu sou forte. O tempo da aflição está presente. O tempo da aflição chegou. O tempo da destruição, são tantas coisas tentando destruir os nossos filhos. Mas, Senhor, nós permaneceremos de pé, Jesus. Senhor, nós estamos aqui como guerreiras na Tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, como guerreiras, Senhor, no Teu altar. Senhor, nos capacita a orar da forma como Tu queres. Senhor, nos capacita a orar de forma corajosa. Nos capacita, Senhor, a orar, Senhor, de maneira que agrade ao Teu coração. Que não seja uma maneira egoísta, que não seja uma maneira soberba, querendo sempre que o outro mude, Senhor, mas que seja aqui, Senhor, o arrependimento, a boca no pó. Senhor, obrigada por essa palavra nessa manhã, obrigada pelo Teu despertar nessa manhã, obrigada, Jesus, porque mesmo em meio a tanta sujeira, Senhor, nós encontramos, ó Deus, a Tua paz, o Teu amor, Jesus. Tanta sujeira no mundo, tanta sujeira nesse carnaval, Senhor, obrigada, porque o Senhor tem preservado a nossa alma, Jesus. Pai, que nós sejamos, Senhor, pessoas, ó Deus, que vão resgatar outras pessoas da escuridão, Jesus. Pai, nessa manhã nós queremos nos render na Tua presença. Nós queremos dizer que somos completamente dependentes do Senhor. Nós queremos dizer, ó Pai, que nós estamos aqui, Senhor, para que os nossos filhos, Senhor, sejam salvos pelo Senhor, ó Deus, para que os nossos filhos reconheçam o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, eu te peço por essas mulheres, Senhor, que ainda não acordaram. Senhor, o Senhor nos mostrava ali na última lição que no momento mais difícil, no momento que aqueles discípulos precisavam vigiar, que eles estavam ali no Getsêmani, Senhor, que eles precisavam vigiar, porque Jesus seria crucificado, eles passariam pelos piores momentos da vida dele, Pedro negaria Jesus, ali seria tanta coisa difícil que eles iriam passar, mas eles não conseguiam vigiar, eles não conseguiam orar, porque os olhos deles estavam pesados. Pai, eu te peço nessa manhã, abre os olhos espirituais dessas mulheres, que nós possamos orar, ter vida de oração como o Senhor tinha. O Senhor era um especialista em fugir das multidões. O Senhor era um Deus que falava para as multidões, mas o Senhor saía, o Senhor se retirava e o Senhor tinha o seu momento com o Pai. Oh Deus, nos ensina a ser assim, Jesus. Nos ensina a nos retirar quando nós precisamos, Senhor. Nos ensina a nos retirar todos os dias na Tua presença, ó Pai. A procurar a Tua presença todos os dias, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a vida de cada mulher aqui, que elas serão mães de oração.
Elas serão mães posicionadas na tua presença, Senhor. Elas não perderão tempo, Senhor, com as coisas desse mundo. Elas serão intencionais na tua presença, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nessa manhã. Perdoa os nossos pecados e vem fazer de nós, Senhor, as mulheres que o Senhor deseja, ó Pai. Guerreiras de oração dentro da nossa casa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, meninas. Meninas, olha a outra palavra que Deus me deu essa manhã. E eu achei tão precioso. Tá lá em Joel 3. Eu li Joel 2, algumas partes de Joel 2. E agora eu quero ler com vocês Joel 3. Olha o que o Senhor está falando. Proclame isso entre as nações. Por isso que eu estou trazendo essa palavra aqui. Preparem-se para a guerra. Despertem os guerreiros. Todos os homens de guerra aproximem e ataquem. O Senhor está nos chamando para um ataque. O Senhor está nos chamando para atacar as forças malignas que estão tentando entrar dentro da nossa casa. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, sou um guerreiro. Sou um guerreiro. Meninas, coloca aí para nós. Sou uma guerreira, sou uma guerreira, sou uma guerreira. Olha só o que o Senhor está falando aqui também. Venham depressa, vocês, nações vizinhas, reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Nós estamos pedindo nessa manhã. Faze os teus guerreiros, Senhor. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lugar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Meninas, nós estamos vendo aí tantos sinais dos últimos tempos. Nós estamos vendo um avivamento maravilhoso, já vai para mais de 10 dias que aqueles jovens estão se reunindo ali naquela universidade, num ambiente tão pesado que hoje tem sido as universidades. Ali estão reunidas pessoas para adorar o Senhor, eles não conseguem parar de adorar o Senhor. E o Senhor está falando, eu creio, gente, que o Senhor ele está nos acordando nesse tempo. Nós que somos mães, nós não podemos deixar o mundo entrar dentro de nós, nós não podemos deixar o mundanismo tomar conta da nossa mente. Muitas de nós estamos perdendo os nossos filhos para Satanás, porque nós estamos deixando o mundo amoldar a nossa mente. O que o Senhor está trazendo aqui, diga ao fraco, sou um guerreiro. Se você é uma mãe que se sente fraca nessa manhã, você vai proclamar essa palavra de Deus, eu sou uma guerreira. Porque o Senhor está falando aqui, prepare-se para a guerra, desperte os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. O que o Senhor está dizendo aqui? Mulheres, se aproximem uma das outras para fazer esse ataque. Você sabe quando é que surgiu a cura da minha filha? Quando eu me reuni com outras mães para orar. Quando eu me reuni com 5 mães para orar. Eu tenho certeza que foi ali que começou uma revolução na vida da minha filha. Porque nós reunimos para orar esse fim de semana. Eu estava vendo o filho de uma dessas amigas que estava usando um nome social já dentro da escola. A mãe não sabia. Ela foi despertada por uma outra mãe. Às vezes nós precisamos que outras mães nos despertem. Às vezes nós precisamos ser as mães que vai despertar outra mãe
Às vezes a gente pega uma conversa errada no WhatsApp, pega uma conversa, um xingamento errado de um colega, né, algo errado de um colega, e a gente não liga para essa mãe, e a gente não fala com essa outra mãe, mas o Senhor está falando aqui, gente, se reúnem, aproximem-se e ataquem. O Senhor está nos pedindo nessa manhã para nós nos colocarmos em posição de guerreiras. E aí, meninas, o filho dessa minha amiga, que a gente estava orando por ele, que já estava usando o nome social, estava afeminado. Deixa eu te falar, ele estava dando uma entrevista na televisão, porque ele está fazendo parte de um grande avivamento. Ele estava dando uma entrevista, porque ele hoje é líder de milhares de adolescentes. Porque ele decidiu, ele estava lá, ó. A mãe dele foi para um vale de decisão. Aqui o Senhor fala, né, do vale de decisão. Um vale onde ele vai nos julgar. Vai existir um julgamento final, meninas, e nós vamos ser cobradas por aquilo que nós fizemos em relação aos nossos filhos. E Satanás, ele está o tempo inteiro querendo picar os nossos filhos, querendo... Para quem chegou agora, né, eu estava falando aqui que eu fui picada esse fim de semana por um mosquito, e como o veneno dele tem atrapalhado aqui desde que eu cheguei. E é isso que Satanás deseja fazer. Então o Senhor está te chamando aqui, proclame isso entre as nações, não cala a sua boca, não cala a sua boca, por mais que seu filho não goste de escutar de Deus, não cale a sua boca, não se cale dentro da sua casa, seja, né, o equilíbrio da sua casa, seja a harmonia da sua casa, seja a guerreira da sua casa. Eu vou trazer hoje para vocês, Deus estava me constrangendo a trazer aqui uma oração que eu fiz, que está aqui no meu livro. A oração eu até marquei aqui, no fim, tá? Nós vamos fazer essa oração aqui para você despertar como guerreira da sua casa, tá bom? E aí, meninas, eu quero trazer aqui o estudo que eu fiz sobre a vida de oração de Jesus. Eu quero, durante esses dias de live, não só trazer esse despertamento para vocês, mas trazer características dessas orações que vão mover o coração do Pai. Porque muitas vezes nós oramos muito errado, nós oramos, sabe, em prol de muitas coisas que até são lícitas, que agradam o coração de Deus, mas que são pedidos egoístas. A Elisimar tá falando aqui que ela... Nossa, deixa eu ler aqui. A Elisimar tá falando aqui que minha filha fala que é um menino, mas você vai declarar, Elisimar, que ela nasceu menina e que ela vai continuar menina, tá bom? E aí, meninas, olha só, vamos trazer aqui as características de oração de Jesus. Eu quero que vocês anotem aí, tá? Ó, ele desfrutava da comunhão com o Pai. Ele queria desfrutar da comunhão com o Pai. Ele passava tempo sozinho com Deus. Jesus, ele era especialista em sair do meio da multidão. Ele se reservava ao direito dele de orar. Porque muitas vezes, gente, ali, né, ele era sugado por aquela multidão, né? Ele era sugado por aquela multidão. E ele, na humanidade dele, ele ficava exausto. Jesus, ele também ficava exausto. Porque imagina, gente, ele estava sendo perseguido, uma multidão estava atrás dele, colocando todas as expectativas nele. Então ele precisava se retirar, ele precisava ter esse tempo com Deus. E aí eu acho tão lindo, porque ele desfrutava da comunhão com o Pai. Ele passava tempo sozinho com Deus. Ele se mostrava totalmente dependente de Deus. Ele sabia que ele precisava do Pai dele para sustentar, para as aflições dele, para as necessidades dele. Ele queria alegrar o coração do Pai dele. Ele queria que a vontade do Pai dele fosse feita. Ele queria ser um modelo para quem estava ao seu lado.
Ele queria ser um modelo para quem estava ao seu lado. Então, meninas, eu quero que vocês peguem aí essas 5 características da vida de oração de Jesus. Eu não vou repetir porque você pode voltar, depois que acabar a live você pode voltar. E eu também costumo fazer posts com essas minhas anotações aqui, tá, meninas? Mas Jesus está falando nessa manhã, Ele está censurando a nossa falta de vigilância, porque quando nós não estamos em oração, nós não estamos em vigilância. Nós precisamos andar em vigilância. Em vigilância. Então, meninas, nós precisamos ser o modelo que os nossos filhos precisam encontrar, o modelo de Jesus que os nossos filhos precisam encontrar. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que esse processo aqui pode até começar de forma tímida, mas você vai avançar. Você vai avançar como guerreira da sua casa. E você vai pedir para Jesus te dar as palavras certas. Você vai pedir para Jesus te direcionar para a forma como você deve orar. Meninas, em cada fase a gente precisa orar de um jeito. E é o Espírito Santo que coloca isso no nosso coração. Eu estava conversando também com uma mãe muito especial nesse fim de semana, que foi uma mãe assim, que, sabe, foi uma guerreira dentro de casa. Ela colocou as filhas dela no caminho do Senhor. E eu estava falando para ela, minha irmã, ora para que toda a autossuficiência dessa geração seja quebrada. Para que toda a autossuficiência da nossa geração seja quebrada. Para que toda a autossuficiência dessa geração que está vindo seja quebrada no nome de Jesus. Para que os nossos filhos sejam dependentes do Senhor. Essa é a oração que nós precisamos fazer. Senhor, torna os meus filhos dependentes do Senhor. Torna os meus filhos dependentes da tua presença. Tira toda a autossuficiência da vida deles. E aí, meninas, eu quero dizer para vocês também que nós precisamos entender esse momento de oração como um grande privilégio de estarmos na presença do Pai. Nós temos o grande privilégio de acessar a mente do Criador. Nós temos o grande privilégio de acessar a mente daquele que criou o seu filho. A Eulália está falando aqui, né, que o filho dela tá nas drogas, tá bebendo, fumando. Não, são drogas, né? Bebendo, fumando, no homossexualismo, mas em nome de Jesus, nós estamos aqui para colocar a nossa boca no pó e nós estamos aqui para pedir para o Senhor o favor do Senhor. Porque quando chega a esse ponto, meninas, é porque nós não tratamos o pecado com dureza. Eu estava falando, hoje Deus estava ministrando ao meu coração que a gente precisa ser mais duro com o pecado, com o nosso pecado, com o pecado dos nossos filhos. Nós precisamos ser mais duros, porque aquele pecadinho que começa pequeno, ele vai virar um grande pecado. E Deus estava ministrando isso ao meu coração. Seja mais dura com o pecado, seja mais dura com o pecado. E é isso que nós precisamos, não só com o pecado dos outros, porque a gente é tão duro com o pecado dos outros, mas o Senhor estava falando, seja duro com os seus pecados, seja duro com a preguiça, seja duro com a falta de vontade de orar, seja duro com a falta de vontade de ler a Bíblia. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Então, meninas, que nós possamos entender que nós estamos falando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Nós não podemos afofar a nossa cama e deitar nela, não. Precisa ser desconfortável mesmo, o Evangelho precisa ser desconfortável, ele precisa nos confrontar. E quando você ora, você se permite conhecer o coração do seu Pai, você se permite conhecer o seu próprio coração. Você precisa entender que nós nascemos escravos do pecado. Nós nascemos escravos do pecado. Mas quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. E nós precisamos usar toda essa autoridade que nós temos em Deus.
A oração, ela deve ser respeitosa? Deve, meninas. Né? Nós devemos orar com respeito ao Senhor, honrar o nome dele, mas nós podemos ter uma conversa informal com o Senhor. Nós não precisamos das palavras refinadas, requintadas para falar com o Senhor, né? Quando os nossos filhos vêm pedir algo para nós, eles não vêm pedir: majestade, eu quero tal coisa, majestade, eu preciso de tal coisa. Não, eles vêm, né, com uma linguagem informal. É lógico que nós devemos exaltar o nome do Senhor, ele é majestoso, ele é bendito, ele é santo. Nós precisamos falar isso para ele: Senhor, eu te louvo, porque tu és santo, porque tu és majestoso, porque tu és bondoso, Senhor. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é o Senhor da minha vida. Mas daí você pode dizer para ele também: Senhor, eu não estou achando as palavras certas para falar com os meus filhos. Senhor, eu não estou sendo a mãe que eu necessito ser. Senhor, me ajuda, Senhor. Outra coisa que nós precisamos lembrar aqui: nós não temos, o único que pode intermediar a nossa oração com Deus é Jesus, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Então nós não precisamos de intermediadores, nós não precisamos ficar indo atrás de irmãs de oração, nós não precisamos falar em outros nomes, né? Em nomes de santos. Nós precisamos simplesmente pedir para o Senhor. A Bíblia fala lá em 1 Timóteo 2,5, fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, que é Cristo Jesus. Então nós precisamos orar no nome de Jesus. E aí eu quero trazer para vocês também algumas características aqui de como nós precisamos orar. Esse é um estudo que eu tenho feito, né? Como eu fiz esse livro de oração, né? É algo que eu tenho me aprofundado em Deus, né? Nessa vida de oração. Eu quero ter uma vida de oração que agrada ao Senhor. Eu quero, sabe, orar de forma que o Senhor vá ministrando a cura ao meu coração. Que bênção, Betânia. A mudança da minha filha começou quando comprei seu curso e segui o que você nos orienta. Dei uma Bíblia linda para minha filha. Ela demorou quase 9 meses para abrir, mas hoje ela está curada. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Meninas, é tão precioso isso. Esse testemunho é tão precioso, sabe por quê? Porque foi tão difícil para eu fazer esse curso. Vocês não têm noção. E quando eu vejo vocês aqui testemunhando o que Deus fez através desse curso tão imperfeito, mas eu fiz com o meu coração, com o meu sofrimento, de tudo aquilo que eu passei para poder ajudar outras mães. E quando eu vejo um testemunho desse aqui, o Senhor me diz: mais uma adolescente que saiu da morte para a vida. Mais uma adolescente que saiu da morte para a vida. E eu quero profetizar sobre os filhos adolescentes de vocês. Vocês terão filhos que sairão da morte para a vida. Seja lá em qual momento ele está da vida dele, mas eles sairão. Eles sairão da morte para a vida. Amém, Jesus. Amém por mais essa vida, Senhor. Que o Senhor trouxe salvação, Jesus. Meninas, então uma característica aqui: nós precisamos orar com fé, com a certeza de que nós vamos receber. Amém, Betânia. Amém, Jesus, porque ela ressuscitou. É isso, meninas, é isso. Os nossos filhos precisam ressuscitar. E o Senhor está falando aqui: reúnam-se, guerreiros. Reúnam-se, gente. Chama uma amiga de oração, chama 2 amigas de oração. Criem um pequeno grupo de oração. Reavivem esse momento de oração dentro da casa de vocês. Façam isso. Mãe, volte a orar. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Deus está te perguntando nessa manhã quais são as coisas que você parou de orar porque você não acredita mais. Nós precisamos orar com fé de que nós vamos receber. Amém, Jesus. Amém, Senhor.
Amém, Jesus. Amém. Ela apenas dorme. Eu creio também, amiga. Claudinha, como você já cresceu, minha irmã. Como Deus já fez você crescer, né? Nesse momento todo de sofrimento. E Ele tá fazendo isso, porque Ele tá te forjando para ser cada vez mais parecida com o Senhor. Gente, quem tiver dúvida sobre o curso, pode falar comigo no Instagram, no direct do Instagram, tá bom? Deixa eu trazer para vocês aqui uma outra característica também. Nós precisamos orar segundo a vontade de Deus. Por isso que nós pedimos em nome de Jesus. Então nós não podemos pedir nada que esteja contrário à palavra de Deus. Nós não pedimos, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadoras. Eu quero te encorajar nessa manhã também a escrever quais têm sido os seus pecados. Pedir para o Espírito Santo te mostrar, Senhor, quais têm sido os meus pecados. O que eu estou desagradando o Senhor? O que está entristecendo o coração do Senhor na minha vida? Porque eu preciso ser essa guerreira de oração dentro da minha casa. Eu preciso, Senhor, fazer a minha filha, o meu filho ressuscitar. Por isso eu preciso do Senhor. Oi, meu amigo Miguel, uma bênção. Então, meninas, nós precisamos anotar os nossos pecados para a gente bater de frente com Ele, para a gente confessar para o Senhor, porque nessa manhã o Senhor nos chamou para o arrependimento. O Senhor está aqui dizendo, primeiro você se arrepende, pranteia, lamenta, reúne com as guerreiras. Diga você que é fraco, eu sou guerreira. Esse é o chamado que o Senhor está tendo aqui para nós nessa manhã. Você é a minha guerreira. E aí, meninas, se vocês olharem, né, mais a fundo a oração do Pai Nosso, que eu comentei também na primeira live dessa série, ali naquela oração, ele está nos ensinando que a oração é sobre adoração, culto ao Senhor, provisão, confissão, intercessão e proteção. Tudo isso nós podemos ter na oração. Todas as vezes que nós nos colocamos para orar, todas as vezes que nós nos jogamos, né? Nos lançamos aos pés do Senhor, nós temos tudo isso daqui, nós temos a provisão, nós temos a proteção. Ele está ordenando anjos para trabalhar em nosso favor. E aí, meninas, eu quero trazer aqui para vocês, né, alguns motivos de oração. Eu anotei aqui para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 motivos de oração. Se você, às vezes, chega na presença do Senhor e não sabe o que orar, anota aquilo. Aqui no livro também eu explico como é que você vai criar um ambiente, né, de oração de guerra dentro da sua família. E aí você vai pedir, ore para trazer o reino de Deus para dentro da sua casa. Ore para aprofundar o seu relacionamento com Deus. Ore para que Deus faça grandes mudanças no seu coração. Pede grandes mudanças no seu coração. Ore para que você glorifique a Deus em tudo que você faz. Deixa eu te falar, sabe quando é que eu comecei a mudar? Quando eu percebi que tudo o que eu precisava era fazer coisas para agradar o coração de Deus. Porque quando eu estou agradando o coração de Deus, eu não desagrado o coração do meu marido. Quando eu estou querendo agradar o coração de Deus, quando eu estou querendo fazer grandes mudanças no meu coração, o Senhor faz essas grandes mudanças. E quando eu faço tudo para agradar a Deus, eu faço sem reclamar. Então, se eu faço uma comida, eu não posso fazer com preguiça, eu tenho que fazer para agradar a Deus. E, gente, quando você tem a alegria de agradar o coração de Deus, isso muda o seu dia. Porque em tudo que você fizer, tentando agradar o coração de Deus, você vai se alegrar. Vocês estão entendendo? Por que tem mãe que não consegue parar de gritar dentro de casa? Porque ela está frustrada. Ela está frustrada com ela mesma, na verdade. Ela está frustrada com a maternidade dela. Mas nós encontramos esse lugar de cura quando nós queremos fazer tudo para agradar o coração do Senhor. E por mais que a gente se esforce,
A gente não pode fazer com que Ele nos ame mais ou menos. Então a gente faz por amor a Ele. Não que Ele vá nos amar mais, mas a gente faz por amor a Ele. Ore para que você glorifique o nome de Deus em tudo que você faz. Ore para você exercitar a sua autoridade. Eu tenho visto, né, o quanto essa geração de mães está tendo roubado a sua autoridade como mãe. Porque muitas vezes, né, com os estudos da neurociência, né, que nos explicam, às vezes, a forma como a gente tem que agir, né? E quando a gente não consegue agir daquela maneira, porque está sendo um esforço nosso, isso vira um desastre, porque daí a gente vai ficando tão frustrada. Eu tentei isso. Eu tentei pelo meu próprio esforço, e não é pelo seu esforço. É quando você decide exercer a autoridade do nome de Deus. É quando você deseja exercer essa autoridade, exercitar essa autoridade. Ore para viver à luz da eternidade. Pede para Deus, para o seu coração estar totalmente voltado para a eternidade. Senhor, volta os meus olhos, volta o meu coração para a eternidade. Volta o meu coração para as coisas que realmente têm valor, Senhor. Ore para entender a vontade de Deus na sua vida. Ore para entender a vontade de Deus na sua vida. Ore para ter a sensibilidade do Espírito Santo. Ore para ter a sensibilidade do Espírito Santo. O Senhor, Ele não tinha horário para orar. Ele orava de madrugada, Ele orava de manhã, Ele orava nas refeições em agradecimento. A vida dele era uma vida de oração. E Jesus, né, Ele orava a palavra de Deus. Se você for olhar aí, né, eu estava vendo ontem uma sequência aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês, que ontem eu achei isso tão lindo. Eu estava lendo Marcos, Marcos 1 e 2, e daí fala assim, ó, Jesus chama os primeiros discípulos, Jesus expulsa um espírito imundo. Olha só essa palavra aqui, meninas, para vocês que estão sentindo uma opressão maligna dentro da casa de vocês, para vocês que estão sentindo um comportamento inadequado do filho de vocês. Eu quero que vocês se lembrem dessa autoridade aqui, que Jesus expulsa um espírito imundo. Porque tudo que Jesus fez, meninas, Ele fala que nós faremos ainda coisas maiores do que Ele. Então a gente pensa assim, gente, mas eu vou fazer coisas maiores do que Jesus? Sim, Ele nos deixou essa palavra para nós entendermos que nós podemos usar a autoridade do nome dEle, porque no nome dEle nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. Então olha aqui, meninas, olha só, aqui fala assim, ó, Jesus expulsa um espírito imundo. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Até o demônio reconhece quem é Jesus. Até o demônio reconhece quem está na autoridade de Jesus. Então, a partir de hoje, você vai se declarar a guerreira de oração da sua casa e você vai entender que no nome de Jesus você pode repreender todos os demônios que estão tentando usar a boca do seu filho para falar. Olha aqui, cale-se e saia dele. Jesus só falou isso, cale-se e saia dele. Nessa manhã, você pode dar ordem aos espíritos imundos que estão tentando sujar a boca dos seus filhos. Nessa manhã, você pode dar ordem ao espírito imundo que está querendo trazer confusão para dentro do seu lar. E você pode falar para ele, cale-se e saia dele. Cale-se e saia dele. Aqui está falando assim, ó, o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isso?" Um novo ensino. E com autoridade,
Até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias ao seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Então, minhas irmãs, eu quero que vocês entendam isso. No nome de Jesus, vocês têm autoridade. E hoje, nessa manhã, você pode acabar essa live e você vai orar na sua casa por esses motivos que eu trouxe aqui, para um aprofundamento do seu relacionamento com o Senhor, porque você não vai conseguir ter relacionamento profundo com os seus filhos se você não tiver um relacionamento profundo com o Senhor. Sabe o que Deus está me trazendo agora aqui de discernimento? Muitas vezes nós queremos ter um relacionamento profundo com os nossos filhos, sem antes ter um relacionamento profundo com o Senhor. Isso não vai dar em coisa boa, porque os nossos filhos vão ser os nossos ídolos. Antes de ter um relacionamento profundo com os nossos filhos, nós precisamos ter um relacionamento profundo com o Senhor. Porque senão nós vamos errar demais, porque a gente ama demais os nossos filhos. A gente ama muito os nossos filhos. Deixa eu tirar aqui essa luz aqui. Ah, não tem jeito não, tá bom. Nós amamos demais os nossos filhos. Ter um relacionamento profundo com os nossos filhos não é difícil, porque a gente quer ter, a gente quer ouvir os nossos filhos. Muitas vezes eles não falam, mas a gente quer ouvir os nossos filhos. Mas olha só, quando você tenta ter um relacionamento profundo com o seu filho, sem ter um relacionamento profundo com o Senhor, minha irmã, você vai errar. Procure primeiro o relacionamento profundo com o Senhor. Seus filhos não moram mais com você, mas você pode orar expulsando todo o mal da vida deles. Você, como mãe, tem autoridade. Agora tá faltando só 8 minutinhos. Deixa eu fazer essa oração aqui com vocês. Eu marquei aqui. Meninas, o meu livro, ele tá disponível. Hoje eu já vou mandar uma remessa. Já é a segunda remessa que eu vou mandar do livro, tá? Olha só, o meu livro aqui. Ah, já vamos tirar a nossa foto, meninas? Peraí, desativar comentários. Deixa eu ficar bonitinha aqui. Tira foto aí, deixa eu pôr isso aqui mais pra baixo. Tira foto aí, meninas, do meu livro. Olha o tanto ficou bonitinho, gente. As lágrimas que Deus recolhe. Orações que salvam gerações. Vamos lá. Tira a foto. Vou dar esse tempinho pra vocês tirarem a foto. Para quem ainda não adquiriu o livro, você pode ir lá no link da minha bio. Daí você vai cair no meu WhatsApp. Você vai fazer o Pix, mandar seu telefone não, seu endereço, seu nome completo, e eu vou confirmar para você se a entrega já sai hoje, tá? Porque hoje à tarde eu vou aos Correios já fazer uma nova entrega. Então, meninas, eu vou fazer essa oração aqui com vocês. Esse é um livro para você aprender a orar. É um livro para você profetizar a palavra de Deus sobre a vida do seu filho, gerando vida e não morte, porque nós, pais, somos especialistas em gerar morte na vida dos nossos filhos através de palavras erradas que nós falamos. Então, presta atenção nisso daqui, ó. Senhor, a tua palavra diz no Salmo 127, que se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Senhor, me dá o equilíbrio em todas as minhas funções. Eu coloco o Senhor como construtor da minha casa. Meninas, vão fazendo essa oração aí comigo nessa manhã, tá? Na autoridade do teu nome, a minha casa não será abalada, pois a minha confiança está em ti. Eu não serei perturbada, pois a minha confiança está em ti. Meus filhos não serão abalados, pois eu tenho autoridade espiritual para colocar Satanás debaixo dos meus pés. A tua palavra diz também que o Senhor concede sono àqueles a quem o ama. Senhor, eu não quero mais perder o sono diante dos problemas. O Senhor me ama, eu sou filha amada, e eu declaro que os problemas que eu estou enfrentando não me afundarão. Eles não serão o meu guia, o Senhor é o meu guia. O Senhor me faz forte e corajosa. A covardia e o medo não são opções para mim.
Eu declaro que esses problemas que eu estou enfrentando estão sendo usados para me levantar, para me posicionar e para lutar no mundo espiritual pela alma dos meus filhos. Eu declaro que a minha filha é herança do Senhor, uma recompensa que Ele me deu. A tua palavra diz no Salmo 127 que como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Eu não serei humilhada. Senhor, no nome de Jesus, eu levanto como guerreira da minha casa. Muitas vezes o inimigo tenta me fazer pensar que eu estou sozinha ou que será difícil demais. Mas, Senhor, eu confio em Ti. Eu sou a guerreira que o Senhor chamou para dar destino às flechas que são os meus filhos. Eu tomo nessa manhã a posição de guerreira. Meninas, escrevam aí. Eu tomo nessa manhã a posição de guerreira. É isso que vocês vão escrever, tá bom? Eu tô lendo a página 68. Já chegou seu livro aí, Elizabeth? Amém, Jesus. A flecha ainda está em minhas mãos. O alvo é Cristo. O caminho a percorrer entre o alvo, o arco e o alvo precisa ser certeiro. Senhor, me ajude a acertar a mira. Me ajude a não me desviar do seu olhar. Eu quero estar 100% focada no Senhor. Eu declaro que eu estou focada no Rei dos Reis, que não vai me desamparar. Meus olhos estão em Jesus, só em Jesus. Pai, eu te peço, use a sua misericórdia na vida do meu filho. Eu preciso do teu milagre na vida dele. Começa a movimentar o mundo espiritual. Dê a ele novas amizades, amizades do teu coração. Direciona ele para o caminho de vida. Senhor, eu proclamo o Salmo 46 na minha vida. Eu declaro que eu não serei abalada. Eu declaro que Deus vem em meu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, mas ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está comigo, Deus de Jacó é a minha torre segura. Eu declaro que vejo as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Tá quase acabando, viu, gente? Se cair, eu vou salvar a live. Eu reconheço que o Senhor é Deus e que eu não vou ficar lutando com as minhas próprias forças. Sabe por que às vezes não tem mudança dentro da sua casa? Porque você está lutando com as suas próprias forças. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele destrói os escudos com fogo. Eu reconheço que o Senhor é Deus e que Ele luta por mim. Senhor, me dê forças para esse momento e quando eu estiver guerreando pelo meu filho, que eu consiga contemplar o teu favor nas mínimas coisas. Eu te amo, Senhor, e não desistirei de te servir e de fazer a tua vontade. Eu declaro que a minha vida e a minha casa são do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Então, essa é a oração para posicionamento como guerreira da sua casa. O Senhor, Ele te chamou como guerreira da sua casa. Aleluias. Aleluias, porque hoje aqui nessa live se levantaram 244 guerreiras de oração. Em nome de Jesus, não seremos abaladas. A nossa casa pode vir tempestade. As tempestades vão vir. Mas nós estamos firmes no Senhor Jesus. Meninas, quem quiser adquirir o livro, vai lá no link da minha bio, tá embaixo da minha fotinha, tem um link azul. Você vai cair no meu WhatsApp, você pode fazer o depósito para a conta que tá lá, que é um celular do meu marido. Você vai me mandar o comprovante, seu endereço e nome completo, porque hoje à tarde eu vou já postar o livro para vocês, para mandar pelo correio, tá bom? E nós vamos seguir com a nossa série de oração, porque quanto mais a gente ora, mais Deus vai trazendo crescimento para a nossa vida espiritual. Amém, meninas? Então, eu quero pedir para vocês, postem essa live, eu vou acabar, vou salvar ela agora, compartilhe com outras mães, compartilhe nos grupos de WhatsApp e coloque aí, eu sou a guerreira de oração levantada na minha casa. Valor do livro, R$60, já com frete incluso. É a última semana que vai ser esse preço, meninas, dá muito trabalho. Eu percebi que eu tô gastando muito tempo, tá no link da minha bio, tá? Bio é embaixo da foto do Instagram, tá bom?
R$60, meninas, com o frete já incluso, tá? E vai ser a última semana que vai estar com esse preço. Até semana que vem vai estar com esse preço. Depois eu vou ter que aumentar um pouquinho, porque eu esqueci de calcular valor de